Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber o material que nós usamos aqui, material além do material da revista, mais coisa, e também os slides, tudo gratuitamente, entre em contato conosco por esse WhatsApp também. DDD 99 e o telefone 991520454. Coloque seu nome, a cidade onde você mora e coloque lá CPAD. E eu envio esse material para você gratuitamente toda semana. Te pedimos um favor, tudo é gratuito, só um favor que te pedimos, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal. Tudo é gratuito, mas isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Passe o link desse vídeo nos seus grupos, nos seus amigos, passe para divulgar esse trabalho para todos. Meu canal no YouTube não é monetizado, eu não faço isso para ganhar dinheiro, apenas para ajudar os irmãos. Então nos ajude a ajudar os irmãos. Mas não deixe para depois, dê logo aí o like aí, né? E se inscreva em nosso canal, amém? Deus abençoe. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando nesse trimestre, nas revistas da CPAD, adultos, com o tema Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Silas Queiroz, de Ji-Paraná, Rondônia. Já estudamos neste trimestre, da lição 1, o homem, corpo, alma e espírito. Na lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Na lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Hoje vamos estudar a lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, corpo, propriedade e habitação divina. Subtópico 1, comprado e selado. Subtópico 2, não sabeis vós. Subtópico 3, propriedade e domínio. Tópico 2, o corpo como tabernáculo. Subtópico 1, portador da presença. Subtópico 2, tabernáculo e tricotomia. Subtópico 3, um tabernáculo guiado. Tópico 3, cuidando do templo do Espírito. Subtópico 1, fugir da prostituição. Subtópico 2, disciplinas espirituais. Subtópico 3, disciplinas corporais. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa maravilhosa lição. O texto áureo da lição está aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então olha, o nosso corpo, né, sujeito a tanta coisa ruim, nós já estudamos sobre isso. Nosso corpo estava acostumado ao pecado, né? Quando nós nos convertemos, e ele insiste nessas concupiscências, ou seja, desejos, ambições, que nos conduzem para longe de Deus. O corpo foi feito do pó da terra, ele ama a terra, ele não quer ir para o céu. Então, nós temos que dominar este corpo, temos que estar todo o tempo vigiando esse corpo, porque ele tem aí 5 sentidos. E esses 5 sentidos podem nos conduzir para longe de Deus. Então temos que vigiar, controlar. Como diz Paulo, eu esmurro o meu corpo, ou seja, controlo o meu corpo, para que ele seja colocado em servidão a Deus. Por que nós precisamos de tanto cuidado com o corpo? Porque ele é a morada do Espírito Santo. No dia que nós ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, fomos salvos, e o Espírito Santo veio morar em nós na mesma hora, no mesmo instante. Então nós passamos a ser morada, templo do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo. Então veja que Deus enviou o Espírito Santo até nós para morar, estar conosco para sempre. Se não fosse o Espírito Santo, nós não suportaríamos a vida cristã, não suportaríamos as aflições, as perseguições, as tribulações, né? Não suportaríamos nada disso. Não conseguiríamos aprender a palavra de Deus como é possível agora através do Espírito Santo. Não saberíamos dizer
o que o Espírito Santo nos transmite para dizermos várias vezes, em várias ocasiões, em várias situações. Não seríamos abençoados pelas curas, os milagres que acontecem. Não teríamos a certeza da salvação que nós temos. Tudo isso acontece por causa da presença do Espírito Santo em nós. E veja que a exortação aí nos diz que nós não somos de nós mesmos, nós não somos donos de nós mesmos. O nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus, foi comprado por Jesus Cristo. O nosso ser integral, espírito, alma e corpo. Fomos comprados. O preço foi o maior preço que existe, o sangue de Jesus Cristo. Então nós não podemos fazer o que quisermos com o corpo. Nós temos um dono e temos que fazer de tudo para agradarmos a esse dono. Verdade prática. Ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Então, possuímos ou moramos nesse corpo, temos que ter o domínio sobre esse corpo e saber que o Espírito Santo mora em nós nos traz a responsabilidade de mantermos esse corpo em santificação. Como é que o Espírito Santo vai morar em nós se nós não combatermos o pecado, se nós não controlarmos esse corpo? Nós não podemos fazer o que quiser com o nosso corpo. Olha, em Romanos 13, o apóstolo Paulo diz, olha, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Olha lá em Lucas 21:34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Veja em 1 de Pedro 4:3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Veja Gálatas 5:21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Viu aí que coisa interessante? Em todas essas passagens está presente glutonaria e bebedices. Glutonaria, então, a falta de controle na alimentação. E bebedice fala de vícios, tanto da bebida alcoólica, né, como aí temos o cigarro, as drogas, remédios, né? Então, esses vícios. Então, quando nós estamos nestas coisas, nós estamos destruindo a morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Se você puder, procure o testemunho do Paulo Canuto, que é muito interessante. Deus fala com ele que ele estava se matando, ele chega a morrer. Veja bem, e ressuscita. Procure ver o testemunho aí do Luciano Subirá, também interessante, né? Então, os homens de Deus, muitas vezes, morrem cedo demais, porque não cuidam do corpo, que é a morada do Espírito Santo. Às vezes acham que está tudo bem, estão pregando todos os dias, né? Estão viajando para todo lado, mas não se cuidam. Nós tivemos aí quantas mortes de homens de Deus recentemente que morreram muito cedo, né? E a gente vê que a falta de cuidado com a própria saúde. Nós ministramos curas, mas não quer dizer que nós vamos ficar sem ter doença. Então nós precisamos nos cuidar. E aí a glutonaria é um caso seríssimo que nós temos que vigiar constantemente. Temos que praticar o jejum, que é muito importante para a nossa saúde. O jejum é que vai fazer a reciclagem celular do nosso corpo. Reduz a inflamação, acelera o metabolismo, aumenta a sensibilidade à insulina, auxilia na perda de gordura, aumenta a longevidade, fortalece o sistema imunológico, protege contra o estresse oxidativo, aumenta a resistência do cérebro e do coração. Isso tudo nós estamos falando baseados em estudos, né? Então, você pode ver lá nos nossos estudos escritos, tem lá um
link para você entrar. Você vai estudar sobre isso. Também um importante livro do Luciano Subirá sobre jejum. Você deve ler, importantíssimo. Então, a maior arma que nós temos para combater o domínio do corpo é exatamente o jejum. E deve ser praticado porque a Bíblia toda ensina sobre jejum. E a embriaguez, né, que é um vício. Aí pode ser embriaguez, o cigarro, a bebida alcoólica. Aí há muitas vezes remédios, né, as pessoas se viciam em remédio. Então devemos tomar cuidado com isso. E neste caso aí você tem que lutar contra esse domínio desse vício. Todo vício é prejudicial à nossa saúde. Todo vício é evidente, né? Se você for viciado em oração, né, bom demais, ore mais ainda, e seja bem viciado mesmo em oração, é bom. Se você é viciado em ler a Bíblia, que bom, né? Vicie-se mais ainda. Se você é viciado em ganhar almas, vicie-se mais ainda. Então esses vícios aí são bons. Mas nós estamos falando de coisas que nos prejudicam, né? Que prejudicam o nosso corpo, prejudicam a nossa mente, prejudicam tudo. Então, olha bem que é bem repetido isso aí, glutonaria e embriaguez. Essas duas coisas são identificadas claramente como muito prejudiciais ao nosso corpo. A leitura bíblica em classe está aí em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, e do capítulo 6, dos versículos 15 ao versículo 20. Vamos ler. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Depois, 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, olha só que advertência. Se você destrói o templo de Deus, Deus destrói você. Então, temos que tomar todo cuidado com o nosso corpo. Não podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo. Tem aí um ensino, né, de algumas religiões, algumas denominações aí, que diz que Deus só está interessado no nosso espírito, nossa alma, na parte, então, imaterial. Deus não está nem aí para o nosso corpo. Isso é uma grande mentira, um grande engano. E nós vemos aí a advertência quanto à prostituição. Aí envolve, né, todo o sexo fora do casamento. Então, tome cuidado com isso. Às vezes a pessoa acha que masturbação não é pecado. Às vezes a pessoa acha que sexo oral, sexo anal não é pecado. Veja bem, tome cuidado. O corpo é templo do Espírito Santo. Ande em santificação, em separação total para Deus. Tudo isso atrapalha muito o seu relacionamento com Deus. Tem muita gente aí dizendo, eu oro tanto tempo e tal, e faço jejum, faço não sei o que, leio tanto a Bíblia, mas não consigo ter esse contato maior com Deus. Deus não me usa em dons do Espírito Santo. Mas veja o seu comportamento, como é que está. Veja se você está santificando realmente o Espírito, a alma e o corpo. Veja se você está assistindo aí filmes pornográficos, né? Está vendo tanta coisa ruim, feia aí na internet ou na TV ou no seu celular. Imagine. Então veja como é que o Espírito Santo vai ficar alegre, satisfeito. Como é que ele vai te usar se você vive nessas coisas? Deus usa vasos, não usa pinículos. E os vasos, olha bem, você tem que ser vaso para a honra, para que Deus seja glorificado através de você. Então você
não veste qualquer coisa, você não vai a qualquer lugar, você não se diverte do mesmo jeito que os outros, você não frequenta os mesmos lugares que os outros, você não participa das mesmas coisas, dos pecados dos outros. Separe-se para Deus, santifique-se. Comentário, introdução. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida, Romanos 8:23. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como o templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Então veja, nós temos a santificação posicional. O dia que nós nos convertemos, naquele dia, todo o nosso espírito, alma e corpo são santificados. Está limpo, acabou. O pecado acabou, tudo que o pecado causou está ali, limpo. Agora veja bem, se você tinha uma doença, por acaso, no dia que você se converteu, você ficou livre dela? Então, preste atenção, Jesus já levou nossas doenças e enfermidades. Mas, ao nos convertermos, nós vamos notar que o corpo não foi alterado. Nós continuamos com aquela doença que nós tínhamos no dia que nos convertemos. Isso é um alerta para nós. Então, olha bem, o corpo está sujeito a coisas do passado. Embora Jesus já tenha levado, nós continuamos com aquilo. Então nós temos que desenvolver a nossa fé a tal ponto que nós vamos ser curados. Se nós não conseguirmos desenvolver a nossa fé a ponto de sermos curados, nós vamos procurar alguém que Deus usa para nos curar. É o óbvio. Mas o que as pessoas fazem? Aceitam as doenças e continuam doentes até morrer. E muita gente pratica certas coisas errôneas e pensa que está convertido e que pode continuar fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. Não há possibilidade, Deus não tem comunhão com o pecado. Trevas e luz não se misturam. Então é preciso santificação, é preciso mudança de vida, mudança de atitude, separação para Deus. Você precisa abandonar o pecado. Então, para você manter o Espírito Santo, é preciso que você lute contra todos os desejos da carne, todas as ambições, os desejos contrários a Deus e a sua palavra. E isso nas 3 áreas. O espírito deve ser impedido de ir para a idolatria. A alma deve ser impedida de se deleitar em coisas, né? Como aí filmes pornográficos e tudo mais. E o corpo tem que ser controlado para não estar na prática do pecado. Prostituição, a embriaguez, né? Drogas, aí glutonarias. Chamamos a atenção aí para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 5, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência com os gentios que não conhecem a Deus. Então você pergunta, qual a vontade de Deus? Está aí, que vos abstenhais da prostituição, da fornicação, do sexo fora do casamento e do sexo errado também dentro do casamento. Então cada um saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação, em honra. Então você deve dominar sobre os desejos do corpo. O corpo deseja principalmente aí, 4 coisas: comer, beber, dormir e sexo. Tudo isso é bom, é legítimo e deve ser feito. Agora o problema é que o corpo deseja glutonaria, comer demais, beber bebida alcoólica,
Dormir. Dormir demais, preguiça. E sexo. Sexo errado. Ou sexo dentro do casamento é errôneo, ou sexo fora do casamento, que é pecado. Então tudo ele passa da conta. Deseja além do que pode. Além do que Deus permite. Tópico 1. Corpo, propriedade e habitação divina. Subtópico 1. Comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:20, Efésios 1, 7 a 13. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive do físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles pela experiência da regeneração. João 20, 22. Como acontece com todos que nascem de novo. João 3, 3 a 8, Tito 3, 4 a 7, 1 de Pedro 1, 23. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que ele quer apenas o coração. 1 Tessalonicenses 4, 4, 1 de Pedro 1, 15. Então todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, foram comprados por Jesus, custou o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós. Então nós temos um dono que é Jesus Cristo. E Jesus disse, rogarei ao Pai e ele enviará o Espírito Santo que habitará, olha só, convosco em volta, né? Assim como os discípulos antes de Jesus assoprar sobre eles o Espírito Santo, antes o Espírito Santo estava com eles em volta, né? Presente, só que eles não eram ainda o que? A habitação, mas Jesus disse, estará convosco e em vós. Em vós significa dentro de nós. Então, a partir daquele dia que Jesus ressuscitou e assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, olha só, eles receberam o Espírito Santo dentro. A partir daí, todos os que ouvem o Evangelho e creem no Evangelho recebem o Espírito Santo que vai morar dentro da pessoa. Veja só, ele não é batizado com o Espírito Santo ainda, não é revestido de poder para pregar o Evangelho, não está autorizado a pregar o Evangelho ainda, mas já tem o Espírito Santo morando em si. Então agora nós temos que entrar num processo de santificação, para que o Espírito Santo seja mantido em nós e possa nos guiar, possa agir livremente através de nós. Então veja bem, nós temos o Espírito Santo, é uma coisa. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo é que nos tem. Então ele domina até o membro mais difícil de ser dominado, que é a língua. Então ele fala o que ele quer falar. Então ele assumiu que o controle sobre o nosso corpo nessa hora. Então nós recebemos também um selo. O Espírito Santo funciona também como um selo. Olha lá, como é que Deus vai saber quem é filho de Deus e quem não é? A diferença está na presença do Espírito Santo em cada um. Se o Espírito Santo está ali, ele é filho. Se não está, não é. Ele funciona como um selo, uma marca, uma identificação. Tópico 1, subtópico 2, não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, Atos 18, 1 e 11, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. 1 Coríntios 3, 16, 6, 15, 16 e 19. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. 1 Coríntios 5, 1, 2, 9 a 11. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário.
Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira, Gênesis 3:7. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça, Gênesis 3:21, 1 Timóteo 2:9. O padrão moral segundo Deus é mais elevado que o nosso. Então nós vemos a igreja em Corinto, uma igreja que estava dividida, em grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, dividido. Toleravam o pecado até de incesto que estava acontecendo ali. Então veja só, eles não estavam vigiando, porque Corinto, a principal coisa que acontecia ali era a idolatria. E tinham ali prostitutas sexuais que faziam parte dessa idolatria. Então eles estavam acostumados a isso e pensavam que não tinha problema nenhum eles terem aí sexo fora do casamento, Então veio a advertência de Deus para eles através do apóstolo Paulo por carta, dizendo para eles que eles deveriam se preocupar sim com o corpo, que o corpo é morada do Espírito Santo, deve ser santificado, separado para Deus. Não se pode fazer o que quiser com o corpo. Então é importante também o vestuário. Você não veste o que quiser, é o que agrada a Deus. Você não come o que quiser, é o que agrada a Deus. Você não pode ficar sem um descanso, dormir corretamente. Isso vai desagradar a Deus, vai te prejudicar na saúde. Você não pode também comer excessivamente. Você deve praticar o jejum. Então, tantas coisas que nós temos que olhar. Qual é o nosso comportamento? Nós estamos prejudicando o Espírito Santo morar em nós, ou nós estamos contribuindo para que ele more em nós e fique alegre e satisfeito? Subtópico 3. Propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor, 1 Coríntios 6:13, e não para as impurezas, Efésios 5, de 1 a 6. Somos membros de Cristo, 1 Coríntios 6:15, e templo do Deus vivente, 2 Coríntios 6:16. Por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos, Salmos 32, 2 a 5, 51, 4, 1 Coríntios 3, 17, 1 Coríntios 5, de 1 a 5, 1 Coríntios 6, versículo 18. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma vida verdadeira e completa cura e restauração. Salmos 32, 1 a 6, Tiago 5, 16. Então veja, quem é dono também tem o domínio. Veja bem, você tem um carro, você é dono do carro, então você tem domínio sobre o carro. Você que vai controlar onde o carro vai, se vai ser abastecido ou não, se vai aí calibrar os pneus ou não, se vai fazer uma revisão ou não, o local correto para você parar, se você tem uma garagem para guardar esse carro. Então veja bem, você é proprietário, então você tem que cuidar. Você tem aí o quê? O domínio sobre isso. Então o Espírito Santo é dono, ele mora aqui dentro de nós. Então ele tem que ter a propriedade e o domínio sobre essa propriedade. Devemos nos entregar ao Espírito Santo, deixar que ele nos guie, nos controle. Então nosso corpo deve ser colocado a serviço do Senhor. Nossos membros no passado não serviram ao pecado, agora deve servir ao Senhor. Então toda a impureza tem que ser combatida e evitada a qualquer custo. Então cada um de nós individualmente é membro do corpo de Cristo. Como é que eu vou botar um membro no corpo de Cristo cheio de impureza, de pecado, de toda coisa feia, ruim? Eu vou poluir o corpo de Cristo? Vou sujar o corpo de Cristo? Não. Veja bem. Então nós não podemos ser corpo de Cristo e ao mesmo tempo ser corpo de Satanás, ser instrumentos do pecado.
Então devemos fazer uma análise. O que é que eu estou fazendo que está sujando, que está me colocando numa posição que eu não posso pertencer ao corpo de Cristo, não posso ser usado pelo Espírito Santo, controlado, guiado pelo Espírito Santo. O que é que está impedindo? Então, vou tirar isso da minha vida. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso exemplo? Jesus Cristo. Vamos olhar para Jesus. Ele é perfeito. Veja como ele viveu na terra e vamos então imitar Jesus Cristo. Tópico 2. O corpo como tabernáculo. Subtópico 1. Portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. 2 Coríntios 5,4. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. 2 de Pedro 1,14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me fará um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25,8. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Romanos 8,11. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. João 14,23, 2 Coríntios 4,7, Apocalipse 3,20. Então, tabernáculo, né? Aí nos remete lá ao Antigo Testamento. Deus diz, faça uma casa aqui no meio do povo, eu vou morar no meio do povo. Então, tabernáculo, Deus morando ali. O que representava Deus ali era a Arca da Aliança que estava lá no Santo dos Santos. Então, uma vez por ano, Deus descia ali, né? Receberam aquele sangue do bode expiatório, que cada ano era colocado ali na tampa do propiciatório, o que estava sobre a Arca da Aliança. Então, Deus descia ali. Deus perdoava o povo ali. Deus dizia, estou aqui. Descia fogo, literalmente. Assim, cada um de nós somos o quê? Tabernáculo. Deus se manifesta através de nós. Deus se revela através de nós. Deus está presente em todo lugar que nós estamos, porque Ele mora em nós. Pense nisso. Na fila do banco, na empresa onde você trabalha, no colégio onde você estuda, Deus está ali, presente, através de você, através de nós que Ele se apresenta. E é interessante essa linguagem tabernáculo, porque o tabernáculo representa o quê? Nosso corpo. Então, olha bem, o corpo é o tabernáculo, né? Morada. Em Hebreus 13:10, olha que coisa interessante. Lá diz que não tem direito de comer do altar, ou seja, de comer das coisas espirituais, aquele que serve tabernáculo, ou seja, aquele que é escravo do corpo, que deixa o corpo dominá-lo. Então veja, cuidado com esse ensino por aí que não tem problema nenhum. O corpo, Deus não quer o corpo, é só espírito e alma. Podemos fazer o que quiser. Esse ensino é errôneo, é demoníaco, é contrário à palavra de Deus. Então o corpo tem que ser controlado, educado, né, disciplinado, mantido ali sempre em santificação, em honra. Subtópico 2, tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia o pátio, um espaço externo aberto, o lugar santo e o lugar santíssimo, um espaço interno único coberto, separado apenas por um véu. Êxodo 26, 33, 27, 9. O que lembra a tênue divisão entre a alma e o espírito. Hebreus 4:12. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Êxodo 40, 34, 35. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Efésios 3:19, 5:18. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Atos 10, 44 a 46, 1 Coríntios 12, 7 a 11. Então veja também o tabernáculo, né, é a figura de nosso ser. Olha só,
Tem aí a parte do pátio, né, onde tinha ali o altar de sacrifício, né, de holocausto. Tinha ali a pia, né, para se lavar, a pia de cobre. Então, essa parte aí. Depois tinha o lugar santo, onde tinha lá, né, o altar de incenso, tinha ali a mesa dos pães da proposição e tinha ali também o candelabro. Depois tinha, separado por um véu, o lugar chamado Santo dos Santos. Então lá tinha o castiçal de ouro e lá tinha a Arca da Aliança, né, com sua tampa chamada propiciatório. Dentro da arca tinha tábuas da lei, significando que o Pai estava ali presente. Tinha ali um vaso contendo maná, representando Jesus Cristo, o pão da vida. E tinha também a vara de Arão que floresceu, representando o Espírito Santo. Na tampa da arca tinha 2 querubins, representando a presença de Deus no céu. E ali então, uma vez por ano, o sacerdote entrava para levar o sangue de um bode expiatório que morria em lugar do povo, derramando então o sangue remidou. Deus então descia fogo ali, a sua presença vinha, mostrando que Deus estava perdoando o povo. Então são 3 partes, né? Assim como o ser humano, corpo, alma e espírito. Tudo ali era santificado, olha só, tudo terminado, sangue de animais ali, que era colocado nas pontas do altar, por exemplo, tudo era ali santificado. Só ali havia pessoas servindo quem era chamado por Deus. Na parte de fora tinha os levitas, né? Todos que participavam tinham que ser da tribo de Levi, e havia ali os sacerdotes e havia o sumo sacerdote, tudo organizado, tudo separado para serviço de Deus, tudo ali santificado. Por isso que Deus descia ali e mostrava a sua presença com fogo. Na própria inauguração, desceu fogo ali, né, fogo sobre o altar de sacrifício, de holocausto. Aquele fogo que era usado para ser levado lá dentro, para manter aceso o altar de incenso, né, para acender as lâmpadas do tabernáculo. Então aquele fogo ali veio de Deus. Então veja que a parte fora do tabernáculo ali, o pátio, onde estava ali o altar, né, de sacrifício de holocausto, estava também a pia de bronze. Tudo ali representa então o corpo. Olha só, havia o que? Sacrifício. Veja bem. E a lavagem da água ali é pela palavra. Então nós somos lavados pela palavra de Deus. Temos que então fazer o sacrifício a Deus. Ou seja, manter o nosso corpo santificado, puro para uso do Senhor. Exige o que? Sacrifício. Exige esforço. Aí tem gente que fala, não, Jesus já fez o sacrifício por nós, para nós sermos salvos. Veja bem, agora nós temos que nos sacrificar, não morrer na cruz, mas lutarmos contra o pecado. É uma vida sacrificial, uma vida de combate ao pecado o tempo todo, de santificação, nos separando para Deus. Subtópico 3, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Êxodo 40, 36 a 38. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Êxodo 33, 15. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Números 9, 21. Então veja, o tabernáculo foi montado, a nuvem de Deus estava sobre ele. Ora estava a nuvem, ora estava fogo. Agora foi dada uma ordem. Quando a nuvem se mover, então vocês desmontam o tabernáculo, levem o tabernáculo. Onde a nuvem parar, é para montar o tabernáculo ali. Olha só, Deus guiava então onde Ele queria que o tabernáculo estivesse. Assim também somos nós. O Espírito Santo está dentro de nós, mora em nós. Então nós temos que aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo, controlados, conduzidos. Onde o Senhor quer que eu esteja, o que o Senhor quer que eu faça. Então,
sempre devemos perguntar, consultar, depender do Espírito Santo. Veja, Jesus era guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Está em Lucas, 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. A palavra aí é guiado. E veja, Jesus cheio do Espírito Santo. Então já fala aí do batismo com o Espírito Santo para nós. Nós devemos, então, nos submeter totalmente ao Espírito Santo. Por que as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo? Porque não se deixam dominar pelo Espírito Santo. Porque no batismo o Espírito Santo nos domina totalmente. Ele que está no controle. Por isso que nós falamos numa língua que nós não compreendemos, nós não estudamos. É Ele que está no controle agora. Então nós falamos, mas quem está no controle? O Espírito Santo. Ele fala o que ele quiser, não o que nós quisermos. Qual o membro mais difícil de ser controlado? A língua. Então ele passa a controlar também a língua nessa hora. Então nós estamos debaixo do controle do Espírito Santo. Tópico 3. Cuidando do templo do Espírito. Subtópico 1. Fugir da prostituição. O substantivo grego pornia ou porneia, como você quiser, traduzido como prostituição, em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, como está na Bíblia Almeida, revista atualizada, ou imoralidade sexual, no sentido geral, como na Nova Almeida e na NVI. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, fego, fugir, ou fugir de, ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos, Jó 31:1, Salmo 101:3. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo está cheio de luz ou trevas, Mateus 6:22 e 23. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. 1 Tessalonicenses 5:22. Então veja bem, fugir é imperativo, uma ordem. Fugir, então, da prostituição, da impureza, de tudo o que pode lhe prejudicar espiritualmente. Tudo que pode entristecer o Espírito Santo. Tudo que ofende a Deus. Tudo que faz com que nós percamos a comunhão com o Espírito Santo. Veja, por isso mesmo, o que nós fazemos? Quando nós vamos ministrar, pregar em algum lugar, nós passamos aí às vezes 2 dias, 3 dias em jejum, em oração, nos santificando. Por quê? Jesus disse, eu me santifico a mim mesmo para que eu possa santificar a eles. Então é assim que nós temos que fazer. Nós vamos nos santificar para poder ministrar às pessoas a presença, o poder de Deus. Isso faz toda a diferença. Nós temos que manter a nossa vida em santificação. E principalmente quando vamos ministrar aos outros, devemos estar aí em máxima consagração ali, em jejum, em oração, leitura da Bíblia, meditação na Bíblia, nos afastarmos das coisas do mundo totalmente. Eu vou, às vezes, fico no hotel, não uso televisão, vou fazer o que ali? Vou me consagrar, me preparar, estar ali em santificação, unido ao Espírito Santo, orando, meditando na palavra de Deus, para poder ministrar aos outros a presença de Deus, o poder de Deus. Então você deve tomar cuidado, nós estamos vivendo uma época, mas é que muitas pessoas na igreja estão aí direto assistindo filmes pornográficos, Aí tem esses aplicativos aí, onde tem esses filmes e mais filmes e mais filmes pornográficos. Tem que tomar cuidado. Quantos estão no computador aí, até tarde da noite, em sites pornográficos?
Quantos estão aí no celular vendo pornografia? Então, cuidado, povo de Deus, vocês foram comprados, são templo do Espírito Santo. Cuidado com o pecado. Se separe para Deus, se santifique. Então, veja bem, fugir é fugir. Mude o canal, mude o filme. Você tem um controle na mão. Você é que escolhe o que vai assistir. Você tem um controle nos dedos, no celular para digitar. Então, controle. Fuja desse pecado. Veja lá, José fugiu da mulher de Potifar. Veja aí. Então, veja, talvez você ficando, você vai pecar. Então, evite. Fuja, é melhor. Esse fugir significa: não dedilhe lá, não entre naquilo ali, não clique naquilo ali, não coloque lá no canal. Isso é o fugir. Então, fuja dessas coisas que vão prejudicar o seu relacionamento com Deus. Tópico 3, subtópico 2, disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça, Romanos 6, 12 e 13, e culto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12, 1. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração, o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade. João 16, 13, 1 Coríntios 2, 12 e 13. Produz em nós o seu fruto, Gálatas 5, 22. Nos capacita para servir a Cristo, Atos 4, 31, Romanos 15, 18 e 19. E habita em nosso coração como o penhor de nossa eterna redenção, 2 Coríntios 1, 21 e 22, Efésios 1, 13 e 14. Então veja bem, não basta ser aí servo de Deus, aí, ser nascido de novo, ter o Espírito Santo. Você precisa entregar os seus membros, entregar o seu corpo totalmente a Deus, para ser instrumento de Deus na terra. Servir totalmente a Deus. Veja bem, se você não fizer isso, você não vai conseguir ser guiado pelo Espírito Santo. Você não está se colocando à disposição. Não está se entregando. Apenas você tem. O Espírito Santo não te tem. Então, olha, jejum, oração, estudo da palavra de Deus. Nós temos hoje muito problema na igreja por falta de leitura da Bíblia. As pessoas dizem assim: antigamente os crentes eram muito mais crentes. Mas os crentes eram ensinados assim que aceitavam Jesus, que se convertiam, ouviam o Evangelho e criam, passavam a ler a Bíblia toda. É preciso você se esforçar. Todo ano, leia a Bíblia toda. Eu sempre digo assim, eu recomendo 4 comprimidos ao dia. Você tomando esses 4 comprimidos, você terá uma vida cristã ativa, em comunhão com o Espírito Santo. Então, são 4 comprimidos ao dia. Você vai tomar um de manhã cedo ao acordar, você vai tomar um na hora do almoço, você vai tomar um na hora da janta, e vai tomar um na hora de dormir. Que comprimidos são esses? Comprimido aí é um capítulo da Bíblia. Então, você lê o capítulo na hora que acordar, lê o capítulo na hora do almoço, leia um na hora da janta e leia um na hora de dormir. Pronto. Desse jeito, com um ano, você já leu a Bíblia toda e ainda sobrou capítulos que você leu ainda. Olha só como é que é simples. Cada capítulo leva no máximo 5 minutos aí para você ler. Então, leia 4 vezes ao dia. Oração. Levante-se de madrugada, a primeira coisa. Então, faça uma oração. Ore. Pelo menos 1 hora por dia. É obrigação, é dever de todo crente. Se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais edificado, mais fortalecido você será. Você receberá dom do Espírito Santo. O jejum, comece devagarinho, vai treinando, vai aumentando aos poucos. Não vai começar de uma vez só, vou jejuar o dia inteiro. Você vai passar mal. Vai treinando devagarinho, Você vai tirando ali um lanche, tira uma refeição, vai devagarinho.
Tem gente que fala, eu não posso jejuar, que não sei o quê. Mas quando o médico lhe diz assim, você vai operar amanhã, você tem que fazer jejum de 24 horas. Aí você faz, não faz? Pois é, aí faz. Então o Espírito Santo é o seio, ele é o penhor. Olha só, ele está presente em nós. Nós vamos ser identificados na hora do arrebatamento. Quem vai ser arrebatado? Quem tem o Espírito Santo, quem está em comunhão com o Espírito Santo. Temos aí o fruto do Espírito Santo com as 9 qualidades, né, que ele desenvolve em nós a partir do momento que ele vai nos dominando. Quanto mais domínio, mais o fruto vai aparecendo. E temos os dons do Espírito Santo, que é o poder do Espírito Santo agindo através de nós. Então nós temos que ser aí canais do Espírito Santo. Eu sempre digo, nós vamos orar e são muitas pessoas curadas. Tem lugar aí que mais de 200 pessoas curadas. Mas aí nós falamos, olha, nós somos o quê? Aquela faquinha do médico, o bisturi. O médico é Jesus Cristo, é ele que cura. Nós somos apenas o quê? Canais, instrumentos de Jesus curar as pessoas. Então eu sou ali o bisturi. Quem é operado não vai dizer assim, obrigado faquinha, obrigado bisturi que me cortou. Não. Vai dizer obrigado médico. Muito obrigado, doutor. É assim? Então, nós somos apenas aquele bisturi, aquele instrumento que Jesus usa para curar as pessoas. Então nós vamos orar e Jesus vai curar. Creia nisso. Deus escolhe, chama. O Espírito Santo capacita pessoas para nos curar. Creia e receba a sua cura. Subtópico 3, disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como o templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. 3 de João 2. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma, em tom jocoso, que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, Salmo 127, 2, e exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Isaías 38, 21. Então, olha só, o corpo necessita de cuidado. Então, dormir corretamente, né? Então, nós temos que ter o nosso sono. Quem é mais jovem, né? 8 horas pelo menos aí por noite. Quem é mais idoso, geralmente pelo menos 6 horas de sono, né? Direto de noite. Isso, o básico, né? O ideal seria que todos dormissem mais ainda. Mas você não tendo como fazer pelo menos o mínimo possível, né? Pelo menos aí 6 horas de sono todo dia. Isso para o crente que se levanta de madrugada para orar, né? Quem não se levanta de madrugada para orar, pode dormir mais, né? A preguiça vai tomar de conta. Assim como a comida. Tem gente que come 4, 5 vezes por dia. Nós só temos necessidade mesmo, se você não trabalha na enxada, fazendo força física, né? Suando e tal. Nós só temos necessidade de 2 refeições por dia, daquelas completas. Não precisa mais do que isso. Então, tudo deve ser analisado, né? Hoje existe aí tantos médicos especialistas, tantos nutricionistas e tal. Então veja lá qual a sua necessidade. E aí, faça o necessário para viver bem e viver com saúde. Os exercícios físicos, pelo menos uma caminhada, né? Andar aí uns 4 quilômetros por dia, pelo menos fazer isso. O ser humano não foi feito para andar de carro, o ser humano foi feito para andar a pé. E nós vamos ver na Bíblia, essas pessoas aí, Jesus, Paulo, tudo, no mínimo eles andavam aí por dia uns 20 quilômetros. Veja só. E tinham muita saúde física. Minha mãe tem 93 anos. O segredo, anda muito a pé. Come comidas saudáveis. Tem mais 8 irmãos vivos ainda, todos acima dos 75 anos. Então, saúde, segredo, andar a pé. É muito importante andar um pouco a pé todos os dias. Se você não pode, pelo menos
tem aí uma esteira, né? Faça a caminhada na esteira. Pode fazer dentro de casa. Tem aí vários líderes até de igreja, pregadores famosos que exageram na comida. Deve-se tomar cuidado com isso. Então, glutonaria é pecado. É pecado que você está pecando contra si próprio. É o corpo do Espírito Santo. É morada do Espírito Santo esse corpo. Às vezes vai ser necessário você tomar algum remédio. Sim, vai acontecer. Então, tome. É necessário, é importante, vai melhorar sua condição física, vai melhorar o seu corpo. Então, tome. É claro, fazendo a consulta médica, que lá ele vai fazer um exame e vai detectar o que você está precisando tomar e vai receitar. Conclusão. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Marcos 12:30. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como o templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, se nosso corpo estiver bem conservado, né, bem tratado, então ele estará apto a ser usado pelo Espírito Santo. Então, mantenhamos esse corpo em santificação, em separação para o Espírito Santo, para ele nos guiar, nos conduzir e nos usar todo o poder necessário para que todas as pessoas tenham aí curas, milagres em suas vidas. Está dentro de nós, através do Espírito Santo. Ele tem o poder para curar a todos. E está dentro de nós. Agora, todos nós temos que ser o quê? Canais do Espírito Santo para fazer isso. Mas para ele nos usar, devemos estar em santificação. Devemos ser vasos para a honra, para a glória de Deus. Então, todos nós fiquemos alegres, felizes por sermos morada do Espírito Santo, por sermos templo do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo, para que nós possamos representar Jesus Cristo na terra. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você deseja entregar sua vida para Deus agora, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Então vamos orar. Lembre-se aí dos seus pecados, peça perdão agora a Deus. O Espírito Santo está te convencendo agora do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa, peça perdão e você recebe agora a salvação. O Espírito Santo vai vir morar em você a partir de agora. Você se torna agora filho de Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora estão diante do Senhor, se entregando inteiramente ao Senhor, estão se arrependendo, pedindo perdão agora pelos seus pecados. Recebe por filhos, concede a eles agora o seu Espírito Santo. Aragrar, a luz de força, arabardei, a grande força, a guerra ministério, da vara da estuda verastem. Receba a graça de Deus, receba a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Você agora se torna um instrumento de Deus na terra para que os outros sejam abençoados através do Espírito Santo que mora em você a partir de agora. Em nome de Jesus. Todos aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura agora. Sai, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, solta. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora e cura totalmente. Sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um like, aí um gostei. Se inscreve no nosso canal, isso vai nos ajudar a divulgar esse vídeo, divulgar esse trabalho para outros. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco pelo WhatsApp. Se você deseja nos convidar para ministrar aí também, mesmo WhatsApp, olha, coloque lá seu nome, a cidade onde você mora, coloque lá a revista CPAD, para me saber enviar para vocês material gratuitamente toda semana. Então o telefone, o DDD é 99 e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado,
Estou há 8 anos e meio desempregado. Então envie qualquer quantia, R$5, R$10, qualquer quantia que você quiser mandar, pode mandar. Nos envie, nos ajude. Então, aí estão as contas. Caixa Econômica, está aí o Bradesco, e aqui Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Regina Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, que é meu CPF, você vê aí, 331-957-816-20. Muito obrigado a todos, Deus abençoe você, sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.